O fantástico mundo das crianças é povoado por monstros, fadas, duendes, sacis e outros personagens que são fruto da livre inspiração que essa época da vida nos permite. Ilustrações, textos e desenhos são algumas das formas de retratar esse imaginário infantil. O entrevistado do Ponto de Encontro não é mais criança, mas conhece este mundo tanto quanto elas. Hoje eu converso com Marcelo Xavier. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Marcelo, minha primeira pergunta é por que você decidiu se tornar escritor infantil? Olha, não foi uma decisão, foi uma imposição, na verdade. Eu sempre fui uma criança que brincou demais, assim, eu acho que foi isso, a base de tudo está aí. E eu ilustrava livros, desenhava, sempre desenhei muito, mantive um ateliê de desenho. E de repente, a Branca Maria de Paula, com o livro Truques Coloridos, me convidou para ilustrar. E eu pensei em fazer o livro com a ilustração tridimensional. E me ocorreu a massinha, isso aí eu busquei lá da infância, né? Deu aquela prega no destino, no tempo assim, né? Eu trouxe aquela infância, experimentei a massinha ali das minhas filhas à noite, de madrugada, e me dei muito bem, que eu gostei muito da cena que eu vi. Pronto, foi só esperar no outro dia e elas, né, também me passaram essa sensação de que estava tudo certo. E daí foi uma sequência. Daí eu fiz o meu livro solo, que era o Dia a Dia de Dadá, e aí tinha muita coisa já escrita. E aí veio o Tem de Tudo Nessa Rua, o Asa de Papel, então veio uma sequência. Foi muito natural isso aí, mas eu nunca me imaginei, assim, na infância pelo menos, imaginei como escritor, autor de literatura infantil. E você faz as ilustrações da sua obra e também, algumas vezes, das obras de outros escritores. É mais fácil você ilustrar a sua própria obra ou dos outros? Isso também é um outro ponto que eu comecei ilustrando, né, a obra de uma outra pessoa, que era da Branca, mas depois não teve mais como eu fazer esse trabalho em parceria com outra pessoa. É muito prazeroso, na verdade, você dividir uma obra assim, no caso da literatura infantil. Mas porque os meus projetos são muito demorados, sabe, Aline? Essa é uma coisa muito demorada, muito devagar. Eu sou muito devagar. A massinha, ela exige um carinho, assim, uma atenção muito... Eu sou dos detalhes, sabe? Então, o Festas, por exemplo, foi um livro que me levou aí, me tomou 3 anos de produção, porque ele é muito detalhado. Eu fiz uma festa muito animada. Se eu soubesse, teria feito uma festa mais privê, uma coisa assim, mas fui fazer carnaval, festa do Rosário, então me tomou muito tempo. Então é por isso que eu fico mais restrito aos meus projetos, sabe? Na sua opinião, por que as ilustrações são tão importantes no livro voltado para o público infantil? Olha, para mim isso vem de repente porque você nasce, a primeira impressão que você tem do mundo é uma impressão, né, visual. O leitor, ele começa lendo imagem, então ele começa assim, a partir do momento que ele abriu os olhos, ele começa a aprender a ler o mundo através de imagens, e isso aí dá um adianto nisso. Então a criança é muito ligada à imagem e isso não se perde nunca. O adulto também, ele é até um pouco, a gente diz que o adulto não lê, porque o adulto também gosta dessa facilidade da imagem. A imagem tem uma linguagem muito direta, né? E o texto, ele exige um pouco mais de trabalho intelectual para você né, absorver aquele prazer ali que ele traz. Então, naturalmente, a criança, ela é tomada por essa atenção à imagem, que depois você vai introduzindo aos poucos texto, pequenas palavras, né, pequenos textos, frases, o texto vai crescendo e a ilustração vai ficando, né, como complemento do texto, até que um dia ele lê um texto inteiro que não precisa nem da ilustração. Você falou aí a respeito do processo de ilustrar o livro, que às vezes é demorado. Você considera mais difícil escrever esse livro ou ilustrá-lo depois? Olha, no meu caso, muitos dos meus livros, eles nascem, o visual e o texto, né, a palavra, eles nascem meio juntos, assim.
Então eu não tenho como te dizer se um é mais fácil do que o outro. Eu sempre exercitei, sempre gostei muito da palavra também, de trabalhar a palavra como se fosse a plasticidade da palavra, a comunicação da palavra. E a parte de ilustração, evidentemente, ela é plástica, ela é, né, tem essa coisa toda da cor, da fantasia que você pode julgar. Então eu não tenho dificuldade, eu não sinto que um seja mais difícil do que o outro, não. Tá. Você tem um ateliê, né, Oficina Mágica, aí já desde 78. O que esse ateliê tem de diferente dos demais? Olha, atualmente eu acabei por levar esse ateliê para dentro de casa, por problemas pessoais, de locomoção e tudo. Eu estava indo muito pouco, sabe, com esse deslocamento aí, estava meio difícil. Eu então levei a minha tralha toda para casa, enchi a casa de caixas e de personagens e dessa coisa toda desse universo que a literatura infantil trouxe para mim, né? Porque acabou trazendo para mim também. E então a Oficina Mágica hoje se resume, eu digo que ela vai se reduzindo, já foi uma casa, depois passou por um apartamento grande, depois um apartamento menor, uma sala. Hoje ela é um quarto, de repente vai ser uma mesa e depois só a minha cabeça. Vai ser assim a Oficina Mágica. Mas o trabalho da Oficina Mágica hoje é só de ilustrações? Porque também Não, eu faço, como é um trabalho de Oficina Mágica, é basicamente um trabalho de criação, é um estúdio de criação, e a criação, né, está aqui, né, você pode carregar esse instrumento, como você carrega um computador, um laptop. Então, na verdade, eu estou restringindo mais a parte de adereçagem, por exemplo, que eu fazia em Oficina Mágica, mas fico com a criação, com a administração dessa criação, né, e com o prazer de ver isso aí no mundo, né? Marcelo, alguns dos seus livros, eles são também usados em sala de aula pelos professores. Quando você cria um livro, você já imagina que ele pode ser usado em sala de aula ou não? Isso vem depois dos professores? Olha, essa minha ligação com a educação, ela também é genética. Minha mãe era professora, minha irmã, eu tenho uma família de educadores. Eu não consigo me ver livre disso, assim, é uma sina quase. Mas eu acho um prazer, eu tenho assim, uma admiração pelo educador, pelo professor. Eu não sou professor porque eu não me acho à altura de ser um chamado professor. Mas eu posso ser até um educador, eu acho que todo mundo na medida do que educa é um educador, né? E você tem que educar a pessoa que está ali do seu lado, seja o caso da criança. Se você educa a criança que está do seu lado, não interessa se ela é seu aluno, se ela é seu parente, se ela é seu filho, mas você tem essa obrigação de ensinar. Isso eu sinto, é uma coisa minha, que eu sinto esse impulso da educação. E isso passa para os livros naturalmente, também não é forçado, não acho que ninguém tenha que fazer dessa forma para valer, não acho que isso inviabiliza a arte, sabe, como que isso acaba com essa história da arte não poder estar ligada ao didático, não aceito isso mesmo. Você, inclusive, ministra algumas oficinas de modelagem, de massinha para professores, né? Isso, para professores, porque eu entendo que o professor é um multiplicador dessa técnica, dessas sutilezas que a gente pode passar pela arte, porque não, a arte não pode ficar fechada como se fosse uma coisa exclusiva para um pensamento mais sofisticado, sabe como? A arte é comum, a arte é simples, é uma coisa que está aí, é coisa que a gente respira, é o ar. Então todo mundo tem direito a respirar. Ok, Marcelo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais dessa arte. Na volta, mais pontos de encontro para você. O sistema de telefonia da UFMG será reestruturado. Fique atento às mudanças. 3409 será o novo prefixo da UFMG. Na arquitetura, direito e conservatório, o milhar dos ramais passa a ser 8. Ciências econômicas passa a ter o milhar 7. Tudo muda em 15 de novembro. Nós estamos de volta aqui da Biblioteca Pública Infanto Juvenil, a Biju, onde eu converso com o Marcelo Xavier.
Marcelo, você é escritor, ilustrador, designer gráfico, publicitário, roteirista, coreógrafo, cenógrafo. Tem alguma coisa que você gosta mais de fazer? Olha, não tem uma coisa que seja assim a minha preferida, não. Eu quando me dispus, assim, me propus a encarar esse caminho, né, da criação artística, eu nunca me coloquei limites, assim, nunca quis uma especialização. Isso faz parte do meu espírito mesmo. Eu sou meio... me intrometo, assim, em várias áreas. Sou meio curioso. Eu sempre quis saber de outras áreas, sabe como? Então, isso acabou abrindo esse leque, né, de atuações, e eu sempre encaro cada uma dessas coisas como se fosse só ela na minha vida. Quando eu estou fazendo cenário para teatro ou figurino, parece que eu só faço aquilo ali. Quando eu estou fazendo um livro, eu me fecho naquele livro, e também eu sou um autor de literatura infantil, assim, pura e simplesmente. Então eu não tenho essa medida, assim, do que é melhor para mim, não. Eu falei que você é formado em publicidade, né, você é publicitário, e os seus trabalhos na publicidade acabaram envolvendo também um pouco dessa questão da massinha, né? Conta para a gente um pouco aí dessa trajetória nos filmes de animação. Então, eu fiz publicidade na PUC, né? Me formei na segunda turma da PUC, eu e um monte de dinossauros. E aí acabou que a publicidade, ela tem uma demanda atualmente mais até de animação, né? E pelo meu trabalho de ilustração tridimensional, então eu cheguei na animação de massinha também, animacinha, né, que eu costumo dizer, para filmes publicitários. Então eu tenho uns 10 filminhos de publicidade para publicidade, que eu fiz aí ao longo desses 20 anos, também com o maior prazer, e acho que foram muito deliciosos, assim. O resultado é uma coisa impressionante, porque a massinha, a animação, ela já pega, né, o público pelo sentimento, assim. E a massinha, ela tem algo que fica muito gostoso, assim. Então isso foi uma coisa que foi muito bem usada pela publicidade. Nas regiões mais pobres de Minas, estudar é muito difícil. Escolas rurais sem água ou luz, alunos de séries diferentes ocupando a mesma sala, professores despreparados. Mas isso está mudando. Com o programa de nucleação rural, o governo de Minas está construindo 252 escolas núcleo-rurais e revolucionando o ensino nessas regiões. Em cooperação com os municípios, as crianças da zona rural vão ganhar uma escola como as da cidade. Uma das características dos seus bonequinhos de massinha é que às vezes eles não têm um retrato, assim, digamos, fiel ao homem. Ele tem às vezes cabelo colorido, a pele colorida. Por que isso? Isso é outra paixão minha, assim, de você quebrar essa caretice do mundo, assim, né? Eu sempre gostei de cabelo colorido, acho realmente que o mundo devia ser mais colorido, que todo mundo teria o direito de colorir seus cabelos, andar com roupas coloridas, porque também eu venho de uma formação que a gente pegou um pós-guerra, na verdade, né? Que era uma coisa mais militar, assim, era um machismo, assim, meio, né, uma valorização do bege, do caque, né? Aquela coisa do militar, do verde oliva, do cinza. Então foi a partir daí, depois, década de 60, que começou o grande desbunde do mundo, assim, né, em termos de cor, de comportamento, de você sentir que, poxa, todo mundo tem direito a uma corzinha, né, não? Com certeza. E aí a gente começou com as camisas vermelhas, e depois um tupete mais assim, mais assado, o cabelo maior. Hoje é muito difícil um jovem, assim, imaginar o que a gente passou para quebrar essas barreiras, esses preconceitos de cor, na verdade, mas de cor de ser colorido. Não podia, não tinha isso. Então, nos meus personagens, eu coloco aquilo ali como eu estou extravasando mesmo. Minha vontade é que todo mundo tivesse cabelo laranja, azul, roxo, vermelho, sabe como? Que todo mundo tivesse a cor que fosse, verde, azul. E o boneco, a fantasia, o boneco, ele pede isso. Né?
A gente falou ali no início do programa a respeito da importância das suas filhas para a sua formação mesmo como escritora infantil. Conta pra gente um pouco da história, agora já tem um neto, uma neta também. Tem uma netinha, olha só. Que coisa, né? O que é a vida, né? E eu adoro isso, que a vida seja assim, porque imagina se eu parasse em mim mesmo aqui e não tivesse essa consequência, né? Você aproveitava um pouco das suas filhas assim, para fazer uns experimentos? Totalmente, até elas sempre foram meu laboratório, assim. Eu digo que meus produtos são testados e aprovados, então, os meus livros. Então, no caso da massinha mesmo, é aquilo que eu disse, eu peguei a massinha delas de madrugada lá, porque não fazia parte do meu repertório de materiais de ateliê. Peguei a massinha, montei uma ceninha, era até uma figura sentada num sofá vendo televisão, e me espantou assim, a afinidade que eu tinha com aquilo, e foi uma questão de só delas depois de aprovarem, eu sempre, a partir daí, elas aprovam tudo que eu faço. Elas aprovam e desaprovam, né? Eu corrijo e adequo e tudo. E nesse seu trabalho com as massinhas, depois elas são fotografadas, quais são os principais fotógrafos que acabaram tornando parceiros da obra do Marcelo? São grandes parceiros. Hoje eu não saberia viver sem um fotógrafo. Porque o trabalho tridimensional, ele seja lá o que material você usar, né? Papel, massa, o que for, você precisa levar para a fotografia, né, para o fotógrafo ali com sua arte, com sua lente maravilhosa, e ele registra aquela imagem. Você cria, né, a ilustração, monta o que tiver que montar, e o fotógrafo entra com a iluminação, com a luz, com o clima que você quer passar. Então aquilo tudo nasce ali na fotografia. E hoje a gente ainda tem a computação gráfica, né, que é um outro passo. No meu fotógrafo, o Silvio Coutinho é um que eu tenho que dar um certo destaque para ele, né, porque ele é o que está fazendo meus livros recentes e me atendendo perfeitamente. A gente se afina, é muito afinado na criação. E o Cláudio, que é o Cláudio Márcio, que está trabalhando nessa parte que é a tecnologia mais avançada, que isso aí eu fico, né, só ali né, dando os toques que eu tenho que dar para ele, e ele mandando ver lá na máquina, sabe como? Mas hoje eu não posso mais, não dispenso mais a tecnologia no meu trabalho de ilustração tridimensional. Tá ok, Marcelo. A gente vai de novo para um rápido intervalo. Na volta eu converso um pouco mais com Marcelo Xavier. Meu nome é Itamar de Paula Santos. Junto com a equipe, eles desenvolvem um projeto, que é o Projeto Ribas, que é Ribeiro de Abreu Social, e que tem uma visão de fazer uma discussão ambiental da região. E um detalhe legal é que eu aprendi a nadar e pescar no onça. Então eu sei muito bem o que ele é. Ele já serviu para agricultura, ele já serviu para lazer. Não tem como falar de limpeza de Rio das Velhas, de limpeza do Rio São Francisco, não limpar onça, não. E pode ter certeza, se a pessoa ficar aqui e a gente conseguir, através de um trabalho que é de todo mundo, né, conseguir o processo de dessolução, essas pessoas que estavam na beira do rio, que vão estar na região, elas vão ter uma relação muito melhor com o rio. A gente acredita que existe total possibilidade de retornar. Uma campanha Projeto Manuelzão da UFMG, apoio Copasa. Ponto de Encontro está de volta contando a trajetória de Marcelo Xavier. Marcelo, alguns dos seus livros eles foram traduzidos para o espanhol, para o inglês, até para o japonês. Você acredita que isso seria um indicativo de que a literatura infantil possa ser universal? É universal? Na verdade ela é universal. Mas, olha, eu sinceramente eu não me preocupo muito com essa saída, com essa globalização, não. O Brasil é tão carente ainda, precisa ser feito, tanta coisa precisa ser feita nesse país ainda, né? Assim, tanta gente precisando da nossa arte, nossa literatura aqui dentro do país, que só se estiver sobrando, sabe como? Para você se preocupar em colocar a sua arte lá fora, as suas mensagens, o que for. Né? Olha, eu sinto sinceramente que o Brasil tem um potencial, assim, um mercado que ainda está
está por vir. Aham. Ele ainda não foi, a gente atinge assim, o mínimo, 10% talvez das crianças, do público adulto, né? Então isso, poxa, vamos fazer aqui primeiro para nós mesmos, né? Depois a gente se preocupa. Claro que é sempre bem-vindo, se alguém quiser traduzir o livro, ou quiser colocar, e quem tem os livros traduzidos, eu acho fantástico. Mas a gente ainda está devendo muita coisa para o Brasil, para os brasileirinhos. E um dos seus livros, né, que chama Se Criança Governasse o Mundo, tem essa visão um pouco de esperança no futuro e tal. Você acha que às vezes, quando nós adultos colocamos essa responsabilidade da esperança de futuro nas crianças, a gente não faz isso um pouco para nos isentarmos do que acontece hoje no mundo? Eu acho assim, não é isso não. Eu passo muito o mundo para eles, assim, numa de que, através daquilo ali, que eu sinto que a criança, eu até digo isso no livro, que ela pensa mais com o coração do que com a cabeça. Então, o mundo está precisando de governantes, assim, de pessoas que pensem mais com o coração. Assim, está precisando de mais arte mesmo, de que quando a gente faz uma obra e que você quer que ela dê algum recado, é muito nisso, assim, a gente está gritando, olha, seja um pouco mais sensível, preste atenção um pouco nas coisas mais sutis, né? Sai dessa brutalidade, porque o mundo é uma brutalidade só. Então a criança, ela tem essa possibilidade de governar, de repente precisa de dinheiro, então vamos fazer o dinheiro ali agora, cortar de papel. Sabe como? Está precisando de ir ao médico, aí inventa uma coisa, ela faz o exame, toma uma colher de água, umas gotinhas de mel, sarou, pronto, beleza. Essa fantasia, ela tem um sentido muito sério, que é voltar para essa delicadeza que a gente perdeu. E além desses livros, digamos, um pouco mais aproximados assim, do mundo real mesmo, você também escreveu uma coletânea sobre o folclore, sobre esse mundo imaginário. Por que esse livro é essa coletânea, é especialmente marcante na sua obra, Marcelo? Olha, porque primeiro pela própria beleza e importância do folclore, né? É uma coisa inegável, assim. Só nega quem não conhece, quem não provou da delícia que é o folclore, né? Você vê uma manifestação folclórica, é um negócio empolgante, é uma coisa que te leva às suas raízes, o seu espírito, vem os ancestrais, começa a baixar aqueles espíritos todos lá, que você nem sabe quem são, se são índios, negros, aquela confusão dentro de você, eu estou dizendo assim, brasileiro, que é a experiência que a gente tem, né? Você ouve um tambor, você fica louco, ele parece que aquilo está batendo dentro de você. E as cores, a plasticidade do folclore, esse mistério, essa fantasia toda do folclore, isso tem muito a ver com a fantasia da criança, da infância. A primeira vez que eu vi uma manifestação folclórica, que era um palhaço pulando daqueles de folia, eu tive horror. Mas depois que me falaram que aquilo era folclore, eu morri de medo do folclore. Aí fiquei anos com aquele medo, até... Você devia estar bem pequenininho. Não, eu era muito pequeno. Assim, estava brincando na fazenda do meu avô e veio aquela coisa pulando, aquela coisa louca. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo, é aquele medo que a criança tem, um medo e um prazer ao mesmo tempo. Curiosidade. Uma curiosidade, a vontade de levar aquele medo para casa, sabe como? E foi isso que eu fiz. Eu resgatei isso nesses 3 livros, e para trazer isso para as crianças. E essa sua coletânea também foi o seu livro que teve mais desdobramentos. Ele virou um CD e também uma peça de teatro. De teatro, foi. O Mitos, hoje ele tem um CDzinho, né, que eu gravei as histórias ali dos mitos, e o pessoal da Audioarte, que é um estúdio muito, muito competente, Juliana, Cláudio, Ladson, eles fizeram a sonorização. Então eu conto a história e o clima é todo dado pelo som no CD, é muito interessante. E o teatro foi levado pela Companhia Candongas, que também, 4 anos aí levando a peça, o Mitos, e agora estão com o Crendices e Superstições, que é uma adaptação também. E você participa do roteiro? Eu fiz o texto na adaptação, figurinos, no caso do Mitos, eu fiz a direção também, e no Crendice eu fiz figurinos só, a direção é do Gustavo Bartolozzi. Marcelo, saindo um pouco aí do Marcelo escritor,
Você participou também da Cow Parade, que teve em Belo Horizonte no ano passado, inclusive com uma vaquinha premiada. Conta pra gente um pouco dessa história. Olha, também foi um prazer total. Primeiro que a intervenção, né? Eu sou fã de uma intervenção urbana, eu acho que está faltando mais, a gente devia ter mais intervenção. Você tem ali o seu caminho do dia a dia, você de repente virar uma esquina que você está habituado a virar e de repente se deparar com uma intervenção, como uma vaca, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Aquilo quebra aquela rotina chata do dia a dia e põe mil coisas na cabeça. O que essa vaca está fazendo aqui? Você pergunta para os outros, qual é dessa vaca, o que é isso? Estou dizendo no caso de uma vaca, que a gente tem aqui em Belo Horizonte a vaquinha da Leopoldina, onde começou tudo, né? Assim, que ela foi até homenageada pelo Cow Parade. Mas foi uma experiência muito interessante, por ser uma intervenção urbana. Você conseguir colocar uma obra na passagem das pessoas, né? Bem ali na Praça do Sapato, isso, né? Bem quebrar essa dureza da cidade, né? Ok, Marcelo, nosso programa está quase terminando, mas antes eu queria um pouco que você fizesse uma defesa do livro infantil, porque hoje a gente vê as crianças com acesso ao computador, elas têm assim, uma infinita possibilidade de acesso a multimídia, a esse mundo colorido e tudo. Mas por que o livro infantil, ainda vale a pena ler um livro infantil? Peço para que você faça essa defesa. Olha, é porque claro, o computador é super bem-vindo, todas as tecnologias são bem-vindas. Eu sempre fui um fã da tecnologia, adoro cinema. Por que eu não iria gostar do computador? Né? Poxa, é uma possibilidade que você tem dentro de casa, o mundo via até dentro da sua casa, mas isso não desfaz o poder que é um livro como objeto. Jamais um computador, uma tela de computador vai te dar aquele tato, o peso do livro, né? Sabe como? As artes gráficas, o design gráfico está evoluindo assim, incrivelmente. Assim, você hoje tem papéis maravilhosos, a impressão é perfeita. Então não é uma coisa que está estática. Você não tem um livro hoje exatamente como ele era no século XX, ali, ou no começo lá da imprensa. Você tem um livro do século XXI, como você vai ter um livro do século XXII. Eu imagino que seja isso, porque ele evolui. O livro ele está em movimento, na verdade. É o prazer de você passar as páginas e voltar, e passar, e levar junto com você, viajar com ele, sabe? É maravilhoso poder rasgar o livro, se você quiser, um ataque de loucura. Poxa, é o livro, o computador, a televisão, o cinema, as vacas pela rua, tudo vale. Se estiver divulgando, assim, se estiver provocando a sua sensibilidade, vale. Ok, Marcelo, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Obrigado a você, obrigado, né, ao telespectador do programa, foi um prazer enorme. Obrigada, Marcelo. Bom, o ponto de encontro de hoje fica por aqui. Mas você já sabe que para mandar críticas ou sugestões é só enviar e-mail para pontodencontro@ufmg.br. Eu vejo vocês na próxima. Até lá!